tudo bem? Meu nome é Cristiane Slicker, eu sou médica veterinária e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como o pânico faz parte aí da minha vida. Crise de pânico, gente, não é o pânico, programa Pânico, nem o pânico filme. É a crise de pânico, a síndrome do pânico faz parte da minha vida e fez parte da minha vida durante muito tempo. E hoje eu tô aqui para conversar isso com vocês. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, se você curte o YouTube, já assina aqui o canal, já ativa as notificações, porque toda semana eu trago vídeo para vocês além da veterinária. Não somente o que eu trago lá no Instagram, que meu Instagram é esse aqui, ó, se você quiser seguir, o @cris.veterinária, que lá eu falo especificamente de ultrassom, mas aqui no YouTube eu quis dar uma proximidade com vocês e contar um pouquinho sobre a minha vida, as minhas escolhas, as minhas coisas, enfim. Quero bater papo. Então vamos lá, gente. Bom, que eu me lembre, a primeira vez que eu tive crise de pânico foi, eu tinha 7 anos, 1987. Foi num programa do Gugu que tinha o Agnaldo Timóteo. Ai, muito velho isso, né? Não sei nem se o homem tá vivo ou não. Enfim, foi um programa do Gugu que tinha o Agnaldo Timóteo e que ele fez um desafio com o Agnaldo Timóteo de ir com o carro e descer. Como que fala? Eu não sei o nome disso, mas você acelera, passa por cima e desce. Quando esse carro desceu, o Agnaldo Timóteo, ele tava, acho que com os dentes quebrados, tava a boca sangrando, e eu vi aquilo na televisão, e eu falei, meu Deus do céu, isso é morrer assim. Me deu um pânico na hora, um nervoso, fiquei muito nervosa. Essa foi a primeira vez que eu me lembro de ter tido uma crise de pânico. Que eu lembro que foi um pânico mesmo, que eu falei, meu Deus do céu. Mas eu sempre tinha uma dorzinha de barriga, sempre passava mal depois de festinha de escola. E aí a gente nunca soube o que foi, o que era de verdade. E assim eu fui vivendo minha vida bela e formosa. E tendo de vez em quando algumas crises de pânico, alguns nervosos, algumas ansiedades. E na época, gente, a gente não sabia que era ansiedade, a gente não sabia que era pânico. A gente achava que estava passando mal, que era dor de barriga, que tinha que vomitar e ficava tudo bem depois. E a gente foi passando, né? E eu lembro várias vezes, depois de festa de criança, depois de festa, às vezes no colégio, a gente em festa, alguma coisa assim, chegava em casa passando mal. E eu nunca soube o que era. Nunca soube, nunca tinha um nome para aquilo. Até que eu comecei a não só passar mal de problemas estomacais, mas também como não conseguir me controlar. Então eu tinha que andar na rua, eu tinha que pedir pro meu pai sair de carro e andar. Eu lembro uma vez que a gente foi no pronto-socorro, né? Algumas vezes a gente teve que ir pro pronto-socorro. E daí eles me davam alguma coisa pra me acalmar, e eu era muito nova. E eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha ideia o que era crise de pânico nem nada. Eu só lembro que eu passava muito mal, era um nervoso extremo. Incontrolável, né? Vamos dizer assim, algo incontrolável. Quando eu tava no cursinho, eu comecei a piorar um pouco por causa da ansiedade e eu fui num médico, num psiquiatra, que era amigo, enfim, era pai de um amigo da escola, uma coisa assim. Bom, esse psiquiatra, ele me indicou um remédio antidepressivo e me deu um ansiolítico também. Só que aquele preconceito todo de tomar remédio, de que, nossa, vai viciar e tal, eu mesmo, por conta, comecei a tomar e parei. Porque eu não me sentia bem, eu me sentia com sono, lesada, eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha noção. Gente, eu tava no cursinho, né? Enfim, fui levando com pânico a minha vida toda. Então assim, eu lembro muito bem quando minha avó vinha dormir em casa, eu tinha medo dela morrer, então eu tinha crise de pânico. Eu lembro bem quando eu comia alguma coisa diferente, passava mal, achava que ia morrer, tinha crise de pânico. Eu lembro de sensações de sufocamento aqui na minha garganta, como se eu não conseguisse respirar. Isso foi toda a minha adolescência. E era muito difícil eu fazer coisa errada na adolescência, porque eu tinha medo de ter crise de pânico. Então essa galera que bebe, que fuma, que não sei o que, eu não fui dessa galera, porque eu tinha muito medo. Se eu já tinha pânico assim, imagina se eu bebesse alguma coisa, se eu fumasse. Não fazia sentido. Então pra mim eu fui sempre muito correta, principalmente por causa disso.
E aí eu fui entrar na faculdade, entrei na veterinária, mas eu tinha muita aflição de coisa, de medicina, de passar mal, não podia ver ninguém. Se eu soubesse que alguém tinha morrido, gente, eu passava mal exatamente igual a pessoa morreu. Eu praticamente morria com a pessoa. Eu lembro quando o Renato Russo morreu, foi muito marcante. Eu lembro quando o Chacrinha morreu, foi o primeiro mais marcante. Eu era pequena, morava ainda em Pirituba. E eu lembro dele, eu falei, meu Deus do céu, mas o Chacrinha, como se fosse alguém muito importante da minha vida. E não era. E daí eu queria aquele negócio, Chacrinha morreu, meu Deus, como que ele morreu? Passei mal. As pessoas iam morrendo, eu ia passando. Daniela Pérez, quando foi assassinada, eu passava mal. O Leandro, né, Leonardo, nunca sei quem é o Leonardo, que morreu, passei mal. E aí as pessoas iam morrendo e eu ia passando mal. Toda vez que alguém morria, eu falava, gente, pelo menos não vai acabar, não? E aí a pessoa falava assim, minha mãe teve um AVC. Eu praticamente tinha um AVC também. E aí esse ser humano que tinha medo de tudo da área da saúde foi fazer veterinária. E eu fiz um estágio antes no colégio, antes do cursinho até, fui ver se eu gostava ou não da veterinária, eu sempre gostei, sempre quis ser pediatra de cachorro. E eu fui pra veterinária mesmo assim. Nas aulas de fisiologia do professor Eduardo Bondan, que era um excelente professor, eu passava mal. Eu passava mal, gente. Eu lembro quando ele explicava o coração, eu imaginava em mim, eu sentia palpitação e eu passava mal, tinha que sair. Eu não fui uma melhor aluna no colégio, eu também não era melhor aluna não, mas na faculdade, que eu poderia me destacar, eu não conseguia. Não conseguia porque eu não conseguia assistir às aulas, eu tinha crise de pânico, eu tinha que pegar o carro nada, né? O carro, o Mercedão, o busão, eu tinha que ir embora pra casa, tava passando mal. E assim foi, aos trancos e barrancos, minha graduação, meus estágios, eu ia seguindo e fui em frente. E hoje eu vejo, né, as pessoas falam, ai, porque estagiária não quer limpar a baia. Pelo amor de Deus, eu tava com crise de pânico limpando as coisas, fazendo as coisas pra acontecer, porque era o que eu realmente queria na minha vida, era ser veterinária. Sempre quis, era a minha paixão. Bom, me mudei de cidade, fiz outras coisinhas mais, fui viajar, fui pra fora no meu estágio obrigatório e foi uma experiência incrível, eu não tive crise de pânico lá, graças a Deus. Nem um dia, graças a Deus. Acho que eu fui tão abençoada nesse tempo que eu fui viajar, que eu falava, Deus, não é possível passar mal fora da minha casa, eu não posso passar mal fora da minha casa, e aí eu não passava. Mas era chegar em casa de novo, né, e tinha. Enfim, quando eu me formei, eu vim morar no interior de São Paulo por conta de um assalto que eu sofri, isso eu vou contar em outro episódio aqui. Eu vim morar no interior e eu passava mal. Eu tinha as crises de pânico e passava mal, e assim foi. Foi por um tempo, tinha dias que eu tava melhor, tinha dias que eu tava pior, tinha meses que eu ficava 3, 4, 5 meses sem nada, tinha meses que eu tinha muita crise de pânico todo dia, mas assim foi. Eu consegui ter minha clínica, ter sucesso na minha clínica, eu consegui aprender ultrassom, eu casei, tinha crises com meu marido de pânico, com ele não, né? Ainda casada com ele, tinha algumas crises, mas estava muito bem, graças a Deus. E aí eu tive a minha filha, a Tatá, a Thaís, e foi também um período que eu pedi muito a Deus para não ter crise de pânico durante a gestação. Eu tinha muito medo de engravidar e ter crise de pânico com ela, porque como que eu ia medicar, não ia afetar o bebê, enfim. A gestação foi maravilhosa, não tive problema com isso. Teve um dia só que eu passei muito mal, mas foi de estômago e eu consegui me acalmar. Tive que ir pro hospital. Mas a vida foi me levando, né? Porque eu nunca tratei, eu não sabia que era pânico. Eu fazia sim terapia, muita terapia, mas eu não conseguia entender que aquele era um pânico. Eu não entendia por quê. E depois que eu perdi meu bebê, que eu também vou contar em outra história, um dos bebês que eu perdi, que eu vou contar, deu uns 4 meses, aí veio a conta. Aí veio a conta, gente. Daí eu tive minha crise de pânico, talvez a crise que durou mais tempo. Ela durou 24 horas. Eu entrei em crise, acho que foi às 4 da tarde, e eu só consegui sair da crise no dia seguinte. Depois de muita respiração, depois de muito choro, depois de muita angústia, medo, eu consegui marcar
com uma psiquiatra que foi indicada pra mim, que está comigo até hoje, que eu amo ela de paixão, que é a doutora Juliana. E a Ju me tirou da crise, me trouxe pra vida de novo, fez eu acreditar de novo, porque eu achei que ali eu não ia conseguir. Como que uma pessoa fica 24 horas em pânico? Como que pode um organismo aguentar tanto tempo? Porque é uma emoção tão grande, é uma chuva de adrenalina. E como que eu tava aguentando aquilo? Enfim, depois de muita terapia, de conversar muito com a Ju, e dela fazer me acreditar que era possível sair daquilo, eu comecei as medicações certas para aquilo, sabendo o que era, que aquilo era um pânico, que aquilo era um pânico totalmente desenfreado, desgovernado, e que por mais minha vida inteira eu tenha ouvido falar, ai, falta Deus, por que você não medita, por que você não fica calma, por que você não respira fundo? Essas pessoas que falam isso, elas não é que elas não gostam de você, elas estão tentando te ajudar de alguma forma, mas talvez elas não saibam que o pânico, ele não é só falta de Deus, ele não é falta de acreditar, ele não é isso. Ele é algo tão profundo, uma ansiedade tão intensa, um medo tão horrível, que a gente, naquele momento que dá o start, a gente não consegue, simplesmente não consegue dar o passo para trás e voltar. A gente mergulha naquilo. E por mais que você pode aí estar pensando, falar assim, nossa, mas que horrível, que ruim, o pânico me fez estar aqui hoje. Eu sempre falo pra gente tentar tirar o melhor proveito das nossas situações. E se eu tô gravando esse vídeo, falando isso pra você aqui, é pra te falar que tem jeito, que dá pra sair disso, que você não precisa ter pânico todo dia, que você pode arranjar pessoas no mundo que vão te ajudar, que você também consegue. Foi muito tempo até eu me tratar. Eu tinha 36 anos quando eu comecei o tratamento. Foi uma vida em pânico. E quando eu descobri o remédio que me tira do pânico, eu acho que eu fui a pessoa mais feliz desse mundo. Quando eu descobri que quando eu entrava na crise, era só um remedinho desse tamanho que fazia eu aliviar todo aquele pensamento, aquele sentimento, aquela agonia. Aquilo me fez tão bem. E eu tô aqui hoje pra te falar que você também é capaz de acontecer isso. E que se um dia acontecer, você já sabe o caminho que eu tô te dando aqui. Vá procurar ajuda. Vá procurar pessoas competentes, médicos que saibam o que tá acontecendo. Pessoas que te ajudam de fato a enxergar que dá para acreditar e sair dessa. Eu sou muito grata a todo mundo que esteve comigo nesses momentos. As pessoas que entenderam, as pessoas que não julgaram, as pessoas que perceberam que era o momento de afastar, as pessoas que perceberam que era o momento de se unir. Eu sou grata a tudo que eu passei, porque sem aquilo lá, eu não seria quem eu sou hoje. Então, muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. E se isso possa servir para algum colega seu, passa para ele também. Compartilha aqui o vídeo. Comenta aqui também se você já teve ou não crise de pânico. E é isso, gente. Você não tá sozinha, tá bom? A gente tá junto. Um beijo e até o próximo vídeo.